Saudações, Duques e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, senhores e senhoras, mais um vídeo falando, analisando mais um texto. E é sempre bom e interessante falar que minha análise é justamente voltada para psicologia e para administração, tá bom? Gestão, de forma geral, tá bom? O que acontece é o seguinte. Eu já te falei lá atrás que, na minha concepção, tem muito problema de posicionamento, de situações que realmente até parece que os jogadores não sabem onde está ali. Isso daí até agora fixou. Eu também falei lá atrás que quem falasse qual era o problema de fato, além de somente esse problema de posicionamento, estaria errado. E realmente a resposta surgiu no GE. Que realmente tem bastante tema ali que a gente vai buscar, tá bom? Então bora falar sobre? Bora? Bora. Desculpa estar assim, mas realmente tem que ficar um pouquinho mais baixo. 5 fatores que ajudam a entender o péssimo início do Fluminense em 2023. O time busca explicações para ainda não ter um desempenho parecido com o que terminou a temporada anterior. Parte física aparece como o ponto mais questionado. Torcedores e espectadores do jogo do Fluminense, em geral, ainda tentam entender o motivo do time de Fernando Diniz não ter apresentado um bom futebol até agora no Campeonato Carioca, depois de um ano tão bom como 2022. Isso é interessante que eu vou falar depois, tá? Após 6 partidas no estadual, a equipe tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, porém mesmo quando venceu não conseguiu fazer uma exibição convincente. Motivos cogitados na arquibancada, mesas de bares e conversas de celular variam os montes. Isso é muito interessante para falar que como é que pode que você tá certo e o outro da mesa ao lado tá errado. Para tentar responder o que está dando errado com o Flu essa temporada, o GE separou 5 pontos que chamam a atenção na primeira metade da Taça Guanabara. E aí eles vão falar que primeira metade. Meu vídeo lá falando sobre o Diniz é importante para entender que primeira metade. Parte física. É talvez o principal fator. Não sei. É nítido que o time está se arrastando em campo e não tem a mesma intensidade do ano passado, o que faz muita falta para funcionar o dinizismo. Os jogadores não conseguem pressionar a saída de bola adversária, como antes, e nem se movimentar com a frequência necessária para criar espaço e dar opções de passes contra defesas em bloco baixo. Em entrevista no início do ano, o técnico ressaltava a importância da dedicação dos jogadores. Olha só como que o Diniz ele coloca na conta dos jogadores. Uma coisa que não é apenas dos jogadores, mas sim da gestão. A equipe teve mais posse de bola em todos os 6 jogos, até aqui. 61 contra o Resende, 62 contra o Nova Iguaçu, 69 contra o Madureira, 67 contra o Boa Vista, 68 contra o Botafogo, 70 contra o Volta Redonda. Vocês notaram uma coisa interessante sobre isso? Eu vou falar de novo. Vou falar a mesma coisa para vocês notarem a questão. 61 contra o Resende, 62 contra o Nova Iguaçu, 69 contra a Madureira, 67 contra o Boa Vista, 68 contra o Botafogo, 70 contra o Volta Redonda. Do tipo, 2% para mais ou para menos, pouco varia. Vocês notaram que está em crescente a situação? Porque saímos de 61 e chegamos a 70%. Isso é interessante. Mas na maioria do tempo não soube fazer com a bola, o que fazer com a bola e acabava tocando para trás. É isso que eu falei. Olha só como que está a questão do posicionamento. Você pode ter time cansado, mas se você tiver um time cansado bem posicionado, vai se cansar menos. Nesse cenário, é inevitável crítica em cima dos 50 dias de férias do elenco, que foi o último do Rio a se representar. O clube chegou a passar uma cartilha de exercícios individuais nas últimas semanas de folga e a comissão técnica até elogiou publicamente o condicionamento dos jogadores no retorno aos treinos e fez uma pré-temporada puxada. Porém, ainda não parece ter surtido efeito. Internamente, muitos reconheceram que o time está mal fisicamente. Calma aí.
Você está vendo que na mesma frase acontece que você falou uma coisa e no final da história, até mesmo que eles marcaram, não fui eu que marquei não, tá? Se eu estivesse marcando, eu estaria marcando assim, de azul. Isso aqui é a marcação em verde que eles marcaram. Internamente, muitos aconteceram. Calma aí. Até aqui, ó. Até aqui pareceu que o time estava indo muito bem na preparação física. E aqui você perde. Cano pouco municiado. O artilheiro do Brasil em 2022 com 44 gols, Cano muitas vezes decidiu jogos complicados a favor do Fluminense com suas finalizações precisas. Mas nesse início de temporada temos visto pouco argentino ter chances claras. E o baixo número de finalizações do centroavante é um exemplo disso. Nos 4 jogos em que esteve em campo, o Cano teve 8 finalizações em 366 minutos, média aproximadamente de uma a cada 46 minutos. No ano passado, o Argentino teve 208 finalizações em 5.846 minutos, média aproximadamente de uma a cada 28 minutos. Ou seja, a média justamente de chegada para o Cano, que é o último cara que deveria tocar na bola, está pior. E é claro que é óbvio o lance que dá para ver ali. Cano teve, obviamente, teve uma finalização contra Resende, 3 diante do Madureira, uma bloqueada, uma no clássico contra o Botafogo e 3 contra o Volta Redonda. Porém, foram raras chances de gol. E o Cano é um dos principais expoentes do nosso finalizador, do nosso gol. Foi o cara que mesmo meteu o gol. Até mesmo tinha muita gente que falava que só o Cano tinha meteu o gol. E o Cano pouco sendo acionado. Refém do chuveirinho. Dos 5 gols do time até aqui, 4 nasceram de cruzamentos para a área. O gol contra o João Anderson, do Resende, o chutaço do Lima, diante do Nova Iguaçu, pegando de sobra. O de Arias, já pode canteio contra o Madureira, e o gol de Kevin, do Boa Vista. A exceção foi de Alan, que foi de bola parada na estreia em cobrança de pênalti. Com o time mal fisicamente, tem sido comum ver jogadores levantando as bolas na área, mas o problema é que não há nenhum atacante de grande estatura ou exímio cabeçador no elenco. Cano tem 1,76, que é menor do que eu. O William Bigode é também menor do que eu, com 71. O Keno é quase da mesma altura do que eu, em 78. E o Alan é mais alto do que eu, 2 centímetros, de 1,82 m. Os zagueiros Nino e Manuel são os melhores no fundamento, mas só conseguem subir nas bolas paradas. É uma coisa que toda hora eu venho falando. Então, nada que eu comente, que eu já comentei bastante sobre isso, não quero que eu comente bastante. Armadilha versus linha alta. Soma-se a isso o fato de que os adversários têm encontrado uma armadilha contra o Diniz. Eu falei lá atrás sobre essa armadilha desde o jogo contra o Internacional. Então, só você pegar os vídeos lá de trás que você vai encontrar isso. A bola longa nas costas da linha defensiva, com jogadores mal fisicamente, isso virou o grande calcanhar de Aquiles do Fluminense neste início de 2023. 3 gols sofridos até aqui, 2 foram assim, o de Vitor Sá do Botafogo, que soube marcar a linha de impedimento, Samuel Xavier, e o de Lelê, do Volta Redonda, que ganhou na velocidade de Manuel e Calegari. Ainda houve mais chances claras para os adversários jogadas assim. Luiz Paulo do Madureira entrou na área, mas demorou a chutar e permitiu o bote de Nino. Carlos Alberto do Botafogo, que saiu de cara a cara com o Fábio e parou no goleiro, e uma com o Lelê do Volta Redonda, mas o camisa tricolor fez 2 defesas seguidas a queima-roupa. Isso que poderia ter sido aumentado a vantagem do Fluminense e Volta Redonda. É isso que eu falei lá atrás. E que a gente tem que ter resolvido. Não resolveu. Já quase acabando. Clima pesado. O episódio envolvendo o pênalti cobrado e perdido por Calegari contra o Botafogo não acabou no clássico. Eu coloquei no pós-jogo, eu coloquei no pós-jogo de Fluminense e Botafogo, eu coloquei no pré-jogo, se você for ver lá, o pré-jogo tá pré-jogo Fluminense e Volta Redonda, o efeito do clássico. O efeito Botafogo na minha história que eu coloquei. O auxiliar da base deixou claro que a decisão de cobrador foi tomada em campo, que deixou o Diniz muito irritado. O treinador subiu muito o tom no vestiário e deu uma bronca generalizada, a ponto de dizer que se os jogadores não querem
não querem comando, não precisam mais dele. Isso, de uma certa forma, é ruim para o Diniz. E olha só como que eu falei, eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso. Falei, Diniz está num caminho perigoso. O tema foi abafado ao longo da semana, com conversas internas e sem entrevista para a imprensa. Nos bastidores, o assunto era considerar página virada e encarar o jogo seguinte como chance de dar uma resposta. Mas o clima do CT Castilho foi considerado pesado pelos jogadores e o esperado resultado contra o Volta Redonda não veio. Quem esteve no Raul de Oliveira viu algumas discussões entre jogadores durante o jogo, como por exemplo o bate-boca entre Ganso e Fábio. Havia uma preocupação da torcida para que o vestiário não tenha rachado, mas André demonstrou que o grupo segue unido em postagem nas redes sociais e prometeu que todos vão trabalhar dobrado para espantar uma fase. A questão não é trabalhar dobrado, a questão é fazer o certo. E aí ele fala sobre realmente a situação que foi o quarto colocado, joga com 10 pontos e está 4 do líder Flamengo. Além disso, está um ponto à frente do Bangu, primeiro fora da zona de classificação, e dois do frente do Vasco, que tem um jogo a menos. Aliás, o Botafogo também tem um jogo a menos e tá maior do que o Fluminense. Sempre que eu falei lá, que eu ia falar no final o que estava escrito aqui em cima, vamos lá, vamos botar de novo? Bate conversa para tentar torcer. A simpatia não estava aqui porque tem vitória, porém, mesmo quando venceu, não conseguiu. Torcedores dos jogos em geral ainda não tentam entender o motivo para a gente não interpretar o futebol carioca depois de um ano tão vistoso. Foi isso? O Papai Totó, a equipe tem 3 vitórias. Ah, tá. É sobre isso aqui, ó. O motivo de coisa na pancada, mas já várias conversas variaram um monte para tentar responder isso e eles tentaram, né? E realmente chegaram aqui, ó. Entendeu? Péssimo início e a parte física ali. A grande questão, justamente, é que o grande problema é justamente a questão do posicionamento. Até que ele fala, né? Que realmente sobre isso, você vê que realmente a equipe está tendo mais posse de bola. Ou seja, se você está tendo mais posse de bola, quem está se cansando é outro time. E mesmo assim está se cansando demais. Sabe por quê? Porque a gente elabora tanto que acaba cansando mais o time. O time antigamente fazia muitos toques de bola, voltando ali, mas quando fazia algum lance, era um lance para finalizar. E ele está pouco finalizando. Se você pegar todas essas partes aqui, só para a gente finalizar aqui, a parte física, a parte do cano, refém do chuveirinho, armadilha versus linha alta, clima pesado, se você for ver isso tudo, a soma disso tudo é justamente essa. É porque a gente não está fazendo certo. Vou ficar grandão aqui para falar. E é isso, entendeu? É preocupante. A gente está realmente sendo refém de muitas coisas. A grande questão é justamente entender que o Diniz, ele sabe somente o que vai acontecer com ele se continuar acontecendo isso. O Abel, que mesmo ganhando, foi mandado embora alguns meses depois, e ele perdendo não vai ser mandado embora, do jeito que tá. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscrevam no canal. Faça o triplo C, que é coach comédia compartilha. Minhas sociais estão na descrição desse vídeo, que é TikTok, Twitter, Instagram e YouTube. Pix na tela se quiser me ajudar com qualquer valor. Vai me ajudar bastante. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pô, e é realmente isso, né? O que eu posso falar pra vocês? Que o time vai melhorar? Não posso. Porque não sou eu que sou. Eu não sou o jogador de futebol. Não sou o técnico. Sou só um simples torcedor que comenta bastante sobre isso. Saudações tricolores, falou, valeu. E desculpe por esse demônio. Falou.